Olá pessoal, boa noite. Começando a nossa live de hoje. Vamos convidar as pessoas aqui para chegarem. Quem está chegando, vamos disparar o aviãozinho para convidar as pessoas para a nossa live de hoje, que ela vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre metodologia de inglês, uma dúvida que muitas pessoas têm, e principalmente sobre os nossos cursos, como que funciona essa metodologia, qual é a diferença entre curso e formação. Parece que é uma coisa simples, mas há diferença. Então, quem está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Lê Ribeiro. Quem chegou, vamos convidar o pessoal para começar a nossa live. Vou mandar os aviãozinhos aqui enquanto isso. Vamos lá. Daqui a pouco, a nossa convidada já chegou também. Daqui a pouquinho eu já adiciono. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazer um teste aqui. Boa noite, querida. A Yasmin. Tô louca pra ver sua barriguinha, Yasmin. Não consegui ainda. Olha, Cris. Boa noite, Cris. Suzana Fitness também. Sejam todos bem-vindos. Enquanto eu mando o aviãozinho aqui pro pessoal, eu vou colocar a nossa vinhetinha aqui só para animar um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu tô convidando o pessoal aqui, gente. Só um minutinho. Vamos convidando a galera. Para dar uma animadinha, né? A gente começa a live convidando o pessoal. A gente precisa colocar um sonzinho para dar uma animada. Pronto. Aviãozinhos enviados. Denise chegando também. Seja bem-vinda, Denise. Gostaram da vinhetinha? Aproveitar que nós estamos ao vivo, vou agradecer meu amigo Flávio Nakaoka, que fez essa vinhetinha pra gente, para dar uma animada aí no início da live. Nakaoka, ficou 10, hein? Brigadão. E agora vamos convidar a nossa querida Jéssica. Vamos ver se ela já tá aqui. Vamos adicionar a Jéssica. A Jéssica tá chegando, conectando. Oi, Jé! Oi, boa noite! Tudo bem? Tudo bem? E você, Rê? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Sim, e você? Me escuta bem? Escuto. Então Pessoal, tá. ouvindo bem aí? Pessoal que tá chegando? Se vocês estiverem ouvindo. A Yasmin mandou coraçãozinho. Acabei de convidar ela para assistir. Ah, é? Eu mandei o aviãozinho para todo mundo. Quem tiver aí também aproveita, aperta o coraçãozinho para a gente alcançar mais pessoas nessa live de hoje. Então, apresentando a vocês, hoje nós estamos com uma pessoa super especial, parceira nossa, de jornada aí de trabalho, de dia a dia. Nós estamos com a Jéssica, é a nossa coordenadora pedagógica regional. Ela cuida de várias unidades, inclusive da unidade de São Caetano do Sul. Jé, seja muito bem-vinda na nossa live de hoje. Obrigada, Rê. Boa noite para todo mundo. É um prazer sempre bater um papo com você. O prazer é meu, viu? Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre metodologia, algo que você come com farinha, né?
Faz parte do dia a dia do pedagógico, né? Não adianta. Com certeza. E aí eu tenho certeza que você vai tirar todas as nossas dúvidas, explicar essa diferença, que parece que é simples, mas tem diferença. E aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai conectando. E Gé, para a gente começar a nossa live de hoje, eu queria que você explicasse para a gente, na realidade, o que é um curso de inglês. Tá, vamos lá. Na verdade, o que acontece é que existe um problema, eu diria, uma questão referente ao uso do termo que a gente usa para se referir a um curso, a uma formação, né? Porque, em geral, a gente está acostumado a ouvir curso de inglês, né? E um curso, na verdade, são aulas que você vai fazer, né? No nosso caso aqui, a gente vai falar sobre inglês, então são aulas de inglês, onde a gente vai trabalhar um conteúdo específico e, em geral, de forma superficial. Então, por exemplo, eu tenho um curso de Business English. Então, a gente vai trabalhar vocabulários, diálogos, referentes à área de business, né? Assim como tem de várias aulas, aliás, de várias áreas, né? A gente tem inglês para comissários de bordo, inglês para médicos. Então, o curso é isso, é um conteúdo que é trabalhado de forma superficialmente, tá? Entendi. Então, seria algo assim: eu preciso me apropriar daquele vocabulário específico ou daquele conteúdo específico, mas ele não me dá aquela amplitude, né, ou aquela gama de conhecimento gramatical que uma formação dá. Sim, na verdade, uma formação, para ser uma formação, ela tem vários pré-requisitos, né? E um delas é realmente estar inserido no ambiente, no social do uso daquela língua. E quando a gente fala de inglês para business, eu não estou envolvida no contexto da língua, eu estou incluída no contexto business, né? Então, é por isso que eu usei a palavra superficial, mas não é que você não vai aprender da mesma forma, mas é que não é tão profundo quanto a formação, né? Entendi. Você não consegue ganhar aquela, como que eu vou dizer, aquela força mesmo, aquela a fluência. Você não consegue se comunicar como um todo. Você vai conseguir se comunicar dentro de um espaço específico ali que você optou, né? Ou que você procurou. Que Sim, legal. quando uma pessoa ela não tem formação, né, de língua inglesa e ela faz um curso, ela não consegue se comunicar, porque o curso ele não dá fluência, né? Como você disse, ele te insere dentro de um contexto, você consegue apropriar palavras daquele conteúdo, mas você não consegue ter fluência. Agora, o que acontece também são pessoas que passam por uma formação, então elas são fluentes, e depois resolvem fazer um curso para se aprimorar, por exemplo. Entendi. E por isso que o pessoal, é bom a gente esclarecer, porque quando a gente fala curso, todo mundo usa essa nomenclatura, né? Curso, 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 curso. Então, só para a gente deixar isso claro. E aí, como estamos falando, né, de Minds, então, no nosso caso, Gé, a gente trabalha a formação, porque Exatamente. a gente tem essa gama, como você falou, e os requisitos que você vai passar para a gente agora, quais são? Sim, isso. Na Mais a gente tem a formação. Tanto no curso de adulto, que é o que a gente chama de regular flex, né? Quanto no curso infantil, que é o Kids and Teens. Os dois, eles são formações de língua inglesa. Então, a formação, ela vai te oferecer uma porção de coisas. Estar dentro do contexto social da língua, né? Essa socio-interatividade. Então, você precisa conhecer quais são os costumes do povo que fala aquela língua, e tudo isso está dentro do contexto dos nossos cursos, das nossas formações. Você está vendo? Hábito. É um hábito. Você pode ver que isso é natural nas pessoas. Então, sim, por isso verdade. Ninguém percebe essa diferença, né? Mas você vê como ela existe e faz total sentido, né, Gé? Sim, e faz muita diferença a gente usar a palavra correta também para falar sobre as coisas, né? Com certeza. Bom, então, como eu estava dizendo, essa interação sociocultural,
Um outro pré-requisito é uma metodologia específica, né? Que a gente também vai falar, acho que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui. A comunicação, nesse caso, é muito importante, né, também. E a imersão no aprendizado, né? Que realmente um curso, por ele ser focado só em uma área, ele não vai te dar essa imersão mesmo, né? Entendi. Olha, o pessoal que está chegando, se vocês quiserem colocar perguntas aí para gente, tem uma caixinha aqui com uma interrogação. Podem colocar a perguntinha aqui, que aí, ao decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos esclarecendo as dúvidas. O que vocês tiverem, o que vocês quiserem saber sobre metodologia de inglês, sobre formação, nós estamos aqui para isso. Então, aproveitem aí a oportunidade. A Bárbara que está chegando, o Eric, Adriano. E aí, Gé, o que acontece? Como a gente trabalha essa questão de formação, então, por exemplo, um dos requisitos, assim, que eu acho que é um dos principais também, é a gente cumprir essa carga horária, né? Porque para você conseguir trabalhar um conteúdo denso e um conteúdo extenso, a gente precisa de bastante horas, né? Uma carga horária, né? Que é o que a gente chama, para ter tempo hábil da pessoa adquirir tanto gramática, quanto listening, quanto conversação. Sim, dentro da área de ensino, a gente fala que os alunos eles precisam desenvolver 4 habilidades, né? A fala, a escrita, a compreensão auditiva. A fala, a escrita, a compreensão auditiva. Tá faltando um. Fala. A escuta? Compreensão auditiva. Compreensão auditiva, fala. E leitura. Leitura. Ficou faltando. Então, para o aluno ele conseguir desenvolver todas essas habilidades e que ainda numa segunda língua é um pouco mais difícil, né? Porque a gente ouve isso todos os dias. As pessoas chegam para fazer a formação com a gente e eles falam, eu escuto super bem, mas a hora que eu tenho que falar eu tenho dificuldade. Ou eu leio super bem, mas a hora que eu tenho que escrever, eu tenho dificuldade. Então, para você conseguir cumprir o desenvolvimento de todas essas habilidades, requer muito mais tempo, né? Que um curso mais superficial não vai te oferecer. E o que você está falando é muito importante, né? Deixa eu só falar oi para as meninas. Maiara, obrigada aí pela dica. Maiara colocou escrita, né? A Marleide, que chegou, Marília, a Cláudia, sejam bem-vindas, meninas. E é exatamente isso, né? Essa troca de experiência sociocultural, que isso tem muito nos nossos livros também, né? Porque a gente sempre está falando de algum lugar, ou de alguma situação, de alguma experiência. Então, isso é importante, porque não basta só você ficar só ali na gramática, sabe, na escrita, que tem muita gente que tem medo disso, né? A parte, como que eu vou dizer, burocrática do negócio, do escrever. Então, isso Sim. É muito importante, porque além de fazer com que esse ensino ele fique mais leve, é o que te dá a bagagem. E assim, por exemplo, te prepara para você ter experiências fora do Brasil, que eu acho que isso também é algo que as pessoas procuram demais, né? Porque não é só para o trabalho ou para um desejo pessoal seu. Muitas pessoas gostam de viajar e trocar essa experiência. Espera só um pouquinho, Jack, já tem uma perguntinha aqui para a gente, ó. Eu sou autodidata, preciso de formação? Ótima pergunta! Ótima pergunta! Vamos lá. O que acontece? Como eu havia dito, a formação ela tem vários pilares aí, né? E um deles é essa interação sociocultural. Não só daquilo que vem da outra língua, mas interação com outros seres humanos, né? E o autodidata, ele é autodidata porque ele tem a capacidade de desenvolver essas habilidades com menos interação. Mas isso não significa que ele não precise de interação, né? Então, tem várias pessoas que são autodidatas, que
que desenvolve, que tem uma boa comunicação, mas em geral só conseguem aperfeiçoar isso melhor quando vem realmente para uma formação, para poder ter contato com outras pessoas e para dividir, né? E eu sou a prova disso, sabia? Eu assim, em alguns assuntos eu sou autodidata. Eu gosto, assim, sabe, de estudar sozinha e tal. E grande parte da TI que eu me especializei, eu trabalhei essa questão autodidata. Mas no idioma, você tem total razão. Eu não consegui fazer isso e ficou muito claro para mim que essa troca, né, essa prática, o falar ali a todo momento, você conseguir treinar, né? Porque tudo que você estuda, você tem que tentar colocar em prática. E isso é fundamental, porque senão a gente não consegue se apropriar literalmente quando a gente fala do idioma sem essa troca. E faz total sentido isso que você está falando. Eu sempre falo que falar é uma atitude social, né? Quando você conversa com uma outra pessoa, você está ali, né, vivendo em sociedade. E isso acontece com muita facilidade com o português, porque é a nossa primeira língua. E quando a gente vai estudar uma outra língua, não adianta, se a gente também não tiver esse contato, vai ser muito mais difícil da gente conseguir realmente ter a fluência e tudo mais, né? E uma coisa assim também que eu acredito, você me corrija se eu estiver errado, Jéssica, na formação, a gente tem professores preparados para isso, né? Nós trabalhamos com uma equipe preparada para isso, justamente para trabalhar com esse processo de ensino-aprendizagem mais longo e mais denso, como a gente falou no início. Então, é todo um conjunto, é a carga horária, são os profissionais preparados para dar esse tipo de aula. Não é que os outros não sejam preparados, é que o estilo de aula, né, a metodologia em si é diferente. Então, exige um aperfeiçoamento aí maior. Além dessa experiência aí que a gente já falou, dessa troca sociocultural, que é importantíssima. Tem mais gente chegando aí. A Gabi, seja bem-vinda, Gabi, Rose, Robson, Kaique. O Robson é amigão nosso, tá em todas. Então, Gé, uma outra pergunta que eu ia fazer para você. No nosso curso, olha lá, tá vendo? É um mapa. Na nossa formação em 18 meses, né? Com duração em 18 meses. Tem muitas pessoas que têm dúvida se realmente é possível se apropriar do idioma nesse espaço de tempo mais curto. Por que eu falo isso? Eu mesma, eu já fiz vários cursos de inglês, já fiz cursos de 3, 4 anos, mas assim, eu acho que toda metodologia é válida. Você precisa encontrar aquela que você se identifica e o que você precisa naquele momento. Se é mais agilidade, se é mais gramática, enfim. Só que eu sinto que faltou dedicação minha. E quando a gente fala de um curso, de um espaço de tempo menor, a gente está falando que não há milagre, né? Essa dedicação pessoal, ela existe. Concorda? Ou eu tô falando besteira? Sim, na verdade você falou uma porção de coisas aí que tem muito a ver com a nossa metodologia, né? Eu acredito que todas as metodologias funcionam se você acreditar que ela vai funcionar para você, né? Então, que nem na Mais nós temos a formação e as aulas são 100% inglês. Se você chega e acredita que fazer as aulas 100% em inglês e que essa metodologia vai funcionar para você, ela vai funcionar para você. E se você é uma pessoa que não acredita nisso e que acha que precisa de uma metodologia em que use português, também existe uma metodologia para você em algum lugar, né? Com certeza. E quando a gente fala da nossa metodologia, né, a gente usa o Natural Approach, ou método direto também, é conhecido por essa forma. A gente está falando de várias coisas que a gente precisa desenvolver dentro da sala de aula e que o professor, em geral, está por trás de todas essas técnicas. Como você falou, da importância de um profissional bem treinado e bem formado, né, realmente para poder aplicar essas aulas. Dentro dessa metodologia que a gente usa,
existem várias coisas bem interessantes. Por exemplo, uma delas é que a gente faz uma distinção muito grande entre aprendizado de uma língua e aquisição de uma língua, né? Aprendizado é aquela metodologia mais comum. Você vai para a escola, o professor dá aula, você vai para casa e faz exercícios sobre aquilo que o professor falou. Quando a gente trabalha com aquisição da língua, você usou muito a palavra apropriar, né, que parece com adquirir a língua, significa que você está inserido dentro desse contexto que vai trazer essa interação, que vai trazer 100% inglês, e aí, por esse motivo, você adquire, né, a gente fala de aquisição de linguagem, que funciona da mesma forma como quando uma pessoa ela vai viajar para um outro país, né? Ela vai lá e ela não vai necessariamente sentar e ouvir um professor falar. Ela pode só viver lá por alguns dias e por conta dessa interação, ela consegue a aquisição da língua. Da mesma forma, quando uma criança está aprendendo a falar a sua própria língua. Quando a gente é pequenininho, né, e não fala nada, as nossas mães, os nossos pais, eles não têm uma lousa lá em casa e eles falam a gramática pra gente. A gente é inserido dentro desse contexto de língua, a gente escuta por muito tempo, a gente repete por muito tempo, né? Tem aquela fase que a criança repete tudo que o adulto fala, né? E aí é dentro desse contexto que a gente aprendeu o português. E é também dentro desse contexto, dentro da metodologia da Minds, que a gente desenvolve a língua inglesa. Entendi. Ó, a Marli fez um comentário aqui pra gente. Quando estudamos, aprendemos conforme o nosso ponto de vista. A interação é enriquecedora porque temos a oportunidade de interagir com pessoas com outros pontos de vista. Com certeza. E isso, na nossa aula de conversação, a gente consegue desenvolver bastante, né, Jéssica? Sim, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar até quando os alunos vêm fazer a primeira aula, que o ato de falar, ele tem a ver com como uma sociedade interpreta as coisas da vida. Então, por exemplo, quando em português eu falo eu tenho 29 anos de idade, a gente lida com a idade com relação de posse. Eu tenho 29, é meu. Em inglês, a gente fala I am 29 years old. Se eu for traduzir isso ao pé da língua, né? Se eu for traduzir palavra por palavra, eu sou 29 anos velha. Então, a relação que eles têm com a língua, aliás, com a idade, não é de posse, é de velhice. Quanto tempo falta para chegar na velhice? Então, é a forma como uma sociedade encara essa língua que vai fazer com que ela seja desenvolvida. E é por isso que, dentro da nossa metodologia, a gente não trabalha com tradução. Porque senão a gente vai falar português traduzido, entende? Não língua inglesa. E você sabe que isso foi uma dificuldade minha muito grande. Porque, como eu te falei, né? Como eu fiz várias tentativas, dentro das metodologias que eu tinha estudado, o que acontece? Eu aprendi a escutar em inglês, aí eu traduzo, aí depois para reformular em inglês. Então, na Minds, a nossa metodologia que faz com que pensemos direto em inglês, nossa, isso no início eu tive que fazer toda uma reestruturação assim na forma de aprendizado, porque eu construí isso por anos, né? Então, é muito legal que eu percebi que a gente consegue desconstruir isso e realmente pensar em inglês. Porque como a gente conversa, né? Fala inglês desde o primeiro dia, então, menina, eu achei isso fantástico. E aí eu percebi essa minha dificuldade. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado. Por isso que eu tinha esse delay aí para... Sim, e é por isso também que, em geral, os cursos que trabalham com tradução, quanto mais tradução um curso trabalha, em geral, mais longo ele é. Porque até esse processo de... Ela falou inglês comigo, então eu tenho que traduzir para o português. Aí agora eu tenho que pensar na minha resposta. E agora eu tenho que traduzir a minha resposta e falar em inglês... até esse processo virar um processo ágil, demora muito tempo, né? Uhum. E se você já treina isso desde o primeiro dia, falando 100% inglês, você não tem
se você não precisa fazer essa ponte, né? Inglês, português, português, inglês. A gente vai do inglês para o inglês direto. Olha, e eu acabei de falar isso, ó, pintou a pergunta aqui, ó. Eu consigo falar inglês desde a primeira aula sem ter conhecimento? Aí o pessoal está sintonizado com a Consegue. gente. Consegue. Consegue, consegue. A gente tem também várias técnicas que a gente usa dentro de sala de aula. Uma delas é o input, né? Então, em geral, principalmente nas primeiras unidades, no primeiro livro, o professor sempre vai dar um exemplo antes, né? Então, eu falo, I live em São Bernardo. Where do you live? Então, o aluno já viu esse exemplo, ele já teve um input, né? E aí fica mais fácil para ele conseguir, na verdade, copiar, mas fazendo isso com as informações dele, utilizando os conteúdos e o vocabulário que é interessante para ele, que também é algo que a gente trabalha na nossa metodologia. É uma palavrinha em inglês que chama realia, que tem a ver com realidade, trazer isso para a minha realidade. Então, eu sempre brinco com os alunos, né? No nosso livro, a gente tem uma das personagens que vai para a Europa. Então, vamos falar das suas últimas férias. Você também foi para a Europa? Se não, então para onde você foi? Porque se você não foi para a Europa, para mim não é interessante falar sobre isso. Eu quero falar sobre a sua experiência, né? A gente aprende muito mais quando os assuntos são relevantes para a gente, fazem parte da nossa realidade. Então, isso também é bem presente na nossa metodologia. Fora todas as associações que a gente tem, os cards que a gente tem com imagens para fazer associação. Então, sim, é possível falar inglês desde o primeiro dia, sem dúvida. Eu ia falar exatamente isso. Por ser aluna, né, e por ter essa dificuldade que eu falei inicialmente, até um comentário do Robson aqui, ó. Talvez isso seja erro dos professores no início do ensino das escolas públicas. Isso vem desde os primórdios, né? Esse tipo de ensino, da gente ficar assim, fixado no traduzir e depois retornar em inglês. Por isso que a maioria das pessoas estão no automático. E quando a gente linkou com essa diferenciação da experiência, da formação dos nossos professores, eu compartilho com vocês aí como aluna também. Caso você não entenda o que o professor está falando em inglês, como a Jéssica falou, tem os cards, existem mímicas, a sua expressão corporal também faz com que você associe o que você quer dizer ou quer compreender e auxilia muito. Então, por isso que a gente fala que os nossos professores, eles têm essa diferenciação e essa formação diferente, justamente para fazer com que você tenha essa experiência em inglês e compreenda. E realmente ela funciona, gente, porque eu sou prova viva disso. Sim. Só complementando, né, o que ele comentou aqui, eu não sei te dizer se esse é um erro dos professores. Eu acho que no Brasil a gente tem a gente tem instituído um tipo de ensino que ainda é muito padrãozinho, né? Que é o que a gente estava falando do ensino regular. Você vai para a escola, você escuta o que o professor tem para falar, você vai para casa e você faz atividade sobre isso. E muitas vezes quebrar, né, esse paradigma de que não, a gente vai falar 100% inglês, é uma coisa muito nova para a gente aqui. É só a gente pensar no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades. Né? A gente não tem outra metodologia de ensino que não seja essa. Eu vou para a escola, escuto o que o professor tem para falar, né? Então, essas são metodologias ainda que, por enquanto, são aplicadas em língua inglesa, mas que eu acredito, sim, que existe a possibilidade de ir para as escolas públicas, mesmo as particulares de ensino regular, né? Porque é uma grande quebra de padrão mesmo. É o que a gente fala, tudo é o seu momento, tudo é válido. Então, vai do que você busca, vai do que você se sente mais confortável para você. Sim. Então, realmente, não tem como a gente falar, como que eu vou dizer, questionar até outra metodologia que talvez a gente, talvez não, né? Que a gente não tem o domínio dela. A gente só fala sobre aquilo que a gente tem o domínio. E a gente sabe que a nossa, da Minds, realmente a gente consegue colocar em prática.
E uma pergunta também, Jé, que o pessoal tem com relação ao nosso curso Kids and Teens. Porque a gente tem a nossa formação em 4 anos. Então, as crianças, elas entram com uma determinada idade, vão crescendo, vão ficando com a gente e tal. E fala um pouquinho sobre a nossa metodologia Kids também. Tá, vamos lá. Então, são 4 livros, né? 4 anos, como você disse. Em geral, eles começam com 9, 10 anos e finalizam com a gente ali 4 anos depois, né? Também é uma formação. Dentro do Kids, acho que mais do que tudo, a gente tem muito dessa interação social, os personagens, a gente tem personagens fixos, então os alunos conhecem quem são os personagens, a gente tem o Blug, que é o robozinho, né? Que eles também criam um vínculo durante o curso, e é formação completa em 4 anos, né? Então, eles começam usando um pouco de português, até porque com as crianças é muito difícil você colocar elas nessa situação de ou fala inglês, né? Isso é mais para o adulto. E aí, conforme os livros vão passando e os níveis vão passando, a gente vai cada vez mais reduzindo esse uso de português e colocando inglês. Então, já no primeiro livro é 50%, 50%, e conforme eles vão avançando, o uso do português vai diminuindo. E após os 4 anos, eles saem com a formação completa, fluentes em língua inglesa. Algumas vezes, eles até terminam o Kids e querem ir para os 18 meses, que é o curso do adulto, né? Isso é bastante comum, é possível, não é necessário, mas, em geral, as crianças criam esse vínculo com a escola, com os professores, com os recepcionistas, e aí, se existe a possibilidade de treinar mais, e principalmente dentro de um assunto, que a gente aborda assuntos diferentes, né, no regular flex, porque são todos adultos e tudo mais, então, muitas vezes eles optam por ficar mais um pouquinho. E eu acho isso fantástico, porque quem assiste a aula do Kids, gente, igual a Jéssica falou, a gente tem vontade de levar o Blug para casa. Porque ele é fofo, as crianças adoram e ele acompanha a trajetória dessa criança dentro do contexto do aprendizado dele. Então, é muito bonitinho. E quando a gente vê as crianças conversando mesmo, no nível mais avançado, no Top Teens, né? No último módulo nosso, realmente a gente olha assim e dá gosto, né, Jéssica? A gente fala, nossa, como a metodologia funciona e as crianças se apropriam do idioma mesmo. E por isso que às vezes o pessoal estranha, né? Nossa, mas por que a pessoa fez os 4 anos e continua na escola? Pelas razões que a Jéssica falou, sim. Só que o que eu enxergo também, Jéssica, me corrija se eu estiver errada. A criança, ela vai crescendo, à medida que a idade vai avançando, ela vai tendo outras experiências socioculturais, como nós falamos aqui mesmo, né? Então, o que acontece? O vocabulário é outro, o conteúdo são outros, os assuntos são outros. Então, por isso que muitos deles querem continuar com a gente e fazer o curso adulto. Então, isso como que eu vou dizer? A gente é um vínculo, né? Uma família que a gente constrói ali. Sim. Eu costumo dizer que ninguém aprende com quem a gente não gosta, né? A gente só aprende com quem a gente gosta. E daí, quando a gente cria esse vínculo com o aluno, eles querem ficar mesmo. Eu acho que uma coisa bem importante da gente poder comentar aqui é a respeito das discussões que a gente vai ter nesse último livro que você comentou, que é o Top Teens. Nesse livro, os alunos já têm aula 100% em inglês, eles já conseguem se comunicar 100% em inglês, e aí a gente começa a trabalhar alguns assuntos que tem mais discussão. Então, por exemplo, uma das unidades que a gente tem vai falar sobre aulas de balé para garotos. E esse é um assunto super atual e que a gente precisa discutir em sala de aula e eles precisam dar a opinião deles. E aí, quando acaba o Top Teens e eles descobrem que existem mais tópicos controversos e que agora eles estão mais preparados para poder participar disso, eles se sentem realmente à vontade e querendo, né, fazer, participar e tudo mais. É muito bonitinho.
E a responsabilidade também no processo de educar dessa criança, ela com todo o cuidado, né, e a construção do assunto, ela entender como que as coisas funcionam, como que a sociedade vem se movimentando. Então, assim, são assuntos atuais e trabalhados de maneira assim lúdica e contextuais. Então, eu particularmente sou apaixonada pelo curso Kids and Teens. Então, assim, eu vejo as crianças na escola lá, para a gente é um xodózinho. E principalmente as professoras que atuam, né? Os professores que atuam no Kids também, esse amor pelo ensinar. E é o que você Sim. falou, né? Essa ligação aluno-professor, que isso é um trabalho que eu acho que vocês constroem com excelência e que é um dos diferenciais nossos também. Sim, quando você dá aula para um adulto, né? O adulto ele já tem ali a personalidade dele formada. Não que seja mais difícil de você alcançar esse aluno, não é nada disso. Mas assim, ele já tem a personalidade dele formada, ele já acredita em determinadas coisas. E quando a gente dá aula para criança, né? Você percebe muito que você faz parte desse aprendizado, não só de língua inglesa, mas da vida, sabe? Então, o professor de Kids, ele é muito exemplo para a criança, para a formação da criança. E não estou nem falando para a formação de inglês, estou falando para a formação cidadã mesmo, sabe? É muito gratificante dar aula para Kids, assim. Principalmente quando eles querem ficar, daí dá vontade de apertar. É muito legal. O pessoal que está chegando aí, gente, boa noite. Renan, Vivian, Rose, Ian. Tem mais gente que entrou aqui. Tenani, Kátia, Robson. É que não dá tempo, a gente vai falando, vai se empolgando, não dá tempo de cumprimentar o pessoal. Que mais que a gente pode falar sobre o tema? Uma coisa, Jé, que todo mundo assim tá querendo entender, principalmente nesse momento que ainda estamos em distanciamento físico em algumas regiões, como que a gente está trabalhando a nossa metodologia na questão online, né? Porque é um universo e é uma realidade que veio e não tem volta. No entanto, a Minds, ela consegue passar, eu falando, você me corrige de novo, que você é expert do negócio. Ela consegue passar por todo esse mecanismo nosso de ensino, essa transformação do ensino. Por isso que a gente fala que a Minds é híbrida. Porque a gente tem o EAD, tem aula ao vivo e tem presencial para as regiões que já estão podendo retornar. Então, comenta com a gente um pouquinho, Jé, como que foi essa adaptação, como que está sendo essa experiência entre os professores e os alunos? Sim. Bom, o ensino híbrido, ele veio para ficar, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, porque o ensino híbrido, ele trabalha muito em cima da autonomia do aluno, né? E de como o papel do professor ali é realmente de mediador entre aluno e conteúdo, né? E o híbrido, ele faz muito isso, né? Ele faz com que o aluno ele tenha que ter essa autonomia de entrar lá na plataforma, de fazer a parte dele, mas também tem o professor mediador que está para ajudar, para fazer o que for necessário, né? No EAD, a gente tem algumas unidades que são online. Então, o aluno ele vai ter todo o conteúdo de vocabulário, as explicações gramaticais e as práticas na plataforma EAD. Algumas aulas são obrigatoriamente presenciais e, dentre elas, as aulas de conversação. Eu acho que cabe muito a gente falar, que a gente estava falando agora há pouco sobre interatividade social, né? E aí não faz sentido você ter uma aula em que o foco é conversação e que ela seja online, né? Ou EAD. Então, o aluno se desloca daí até a escola, para as escolas que já estão podendo abrir, né? E ele tem esse contato com o professor.
E além disso, a gente tem o online, que são as aulas ao vivo com o professor. Então, as escolas que ainda estão fechadas, né, por conta das especificidades também de cada lugar, essas aulas de conversação que precisam de um contato direto com o professor, o aluno também vai ter esse contato direto com o professor, que são as aulas online. E aí o professor está lá ao vivo, né, para poder desenvolver a conversação e tudo mais. Além das aulas presenciais, que aí somente para as escolas que estão abertas, né, que o aluno pode fazer tanto a unidade quanto a conversação presenciais. Então eu acho que... Pode falar. Não, pode concluir, por favor. Eu acho que... Por causa do delay, a gente não dá tempo de... Sim. Eu acho que o principal do ensino híbrido, além de dar praticidade, além, né, enfim, você não tem que ficar no trânsito, é só ligar o seu computador e tudo mais, ele traz para os alunos essa autonomia, né? E para você poder ser fluente num idioma qualquer, você precisa ter autonomia sobre a língua, né? E não depender 100% do professor. Como eu disse, o professor ele é um mediador ali, né? E então é isso, assim, a gente aborda todas as formas. E o que eu achei, e que eu acho, né, que foi um dos diferenciais da Mais, foi essa adaptação rápida que ela teve a tudo isso. E na formação dos professores, no ganho do dinamismo, como você falou, porque nossa metodologia é totalmente presencial, vira o canhão, vamos virar online. E aí todos os professores trabalhando nesse processo de ensino-aprendizagem, na questão online, como interagir com esses alunos, como fazer com que a aula continue dinâmica, e isso a gente conseguiu construir. E as nossas aulas vêm ficando cada vez mais dinâmicas, cada vez mais preparadas para esse universo que você falou, né? Então, hoje, nós estamos com uma estrutura que a gente consegue atender qualquer realidade. Seja ela online, dependendo da situação regional. A gente consegue atender o EAD, que tem muitas pessoas que querem elas mesmas aprenderem a aula ali. Os autodidatas, né, gente? Que mandaram a pergunta aqui pra gente, também atende. E a pessoa que tem essa necessidade de interagir com o professor. Que no nosso caso, em todas as nossas aulas de conversação, a gente mantém esse contato com o professor nessas aulas ao vivo. E tem mais uma pergunta que chegou aqui, Jéssica. As crianças conseguiram se adaptar ao online? Sim, muito melhor do que os adultos. É verdade. As crianças, elas se adaptam muito rápido, né? Não adianta, assim. Assim como elas também aprendem muito mais rápido, né? É muito incrível. Eu queria só voltar no que você falou sobre... as aulas online, né? Não é porque é o meu departamento, não é porque é a minha área, mas assim, eu sempre parabenizo o pedagógico, não só da Minds, mas qualquer pedagógico de qualquer lugar, porque assim, a gente recebeu informação numa quarta que a escola ia fechar numa sexta, assim, foi tudo numa semana. E enfim, aí a gente precisou se organizar realmente, entender como a plataforma funciona, transformar as aulas sem perder a metodologia. Então, assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado um pouco. Merecidíssima! E as crianças, elas se adaptaram muito bem, muito mais rápido, né? As crianças, em geral, ensinam pra gente como que a gente usa a plataforma. A gente descobre que tem uma coisa, a criança fala, teacher, mas eu já sabia. Então, assim, eu tenho um exemplo muito legal de um grupo de kids aqui de São Bernardo, até da professora Marleide, que fez o comentário agora há pouco com a gente. A gente estava no início com uma dificuldade em relação à plataforma, porque... todo mundo fica com o áudio liberado junto, e aí as discussões que acontecem em sala de aula só podem ser em grupo, todo mundo participando junto. E aí a gente estava tentando bolar uma estratégia para tentar individualizar isso. Então, assim, se eu quiser formar pares, eu preciso dar um jeito de formar pares, né?
E aí, durante uma aula, o aluno falou, ai, teacher, mas aí você clica aqui, ó, e aí você consegue abaixar o volume. Então, se eu abaixar o volume de todo mundo, menos da Renata, ela consegue me ouvir, eu consigo ouvir ela, e aí pronto, a gente fez uma dupla. E aí, tipo assim, a criança solucionou a questão, entendeu? E a gente faz isso até hoje, sabe? Então, assim, tá sendo muito maravilhoso, muito mais interativo, porque a gente consegue compartilhar as telas, eles conseguem jogar os games online junto com a gente. Então, assim, é sempre uma experiência enriquecedora. As crianças, elas ensinam muito, assim, muito mesmo. E uma das maiores preocupações voltadas aos pais era se as crianças iriam se adaptar a isso. Então, Sim. por exemplo, aqui na nossa unidade, a gente tem assim um feedback muito positivo das aulas online. Como eu já falei em outras lives aí, a gente está com 95% de alunos aderindo e kids, assim, 100%. E infelizmente São Caetano ainda não tá liberado para retornar, mas a gente está conseguindo levar e os alunos assim estão super adaptados. Como a gente falou, por quê? Porque a gente está com todas as opções abertas. Então, gente, não tem como não fazer o inglês, não tem como não aprender inglês, porque a gente conseguiu associar aí a metodologia a todos os processos de ensino. Então, isso realmente, Jéssica, o pedagógico não só da Minds, como o pedagógico geral nesse momento de transformação, por se reinventar muito rápido, estão de parabéns. E principalmente agora, puxando a sardinha, como você fala, para o nosso da Minds, em adequar todo esse processo de ensino, foi fantástico. E a gente continua garantindo essa qualidade de ensino, que foi a maior preocupação que nós tivemos inicialmente. Então, assim, os alunos estão conseguindo estudar, fazendo suas provas, se apropriando do idioma naturalmente. E a gente fica Sim. falando aqui, menina, olha, o tempo passa rapidinho. Mas faltam 10 minutos, dá para a gente explorar aqui Dá pra mais gente um conversar mais um pouquinho. pouco. Tá. Ainda falando dessa questão do ensino híbrido, a gente vê hoje, principalmente o assunto, né, o tema da live, essa questão de cursos, né, Jéssica? Por isso que é bom a gente esclarecer as pessoas, para deixar claro que a Minds, ela forma, ela tem um processo de formação, como que nós falamos aqui. Tem uma carga horária, tem uma interação social. E nesse momento, como as pessoas também precisavam fazer atividades, se adaptar online, existem muitos cursos no mercado. Então, a nossa live, gente, é para vocês tomarem a decisão. Então, assim, existem cursos, existem formações. A Minds, ela tem esse trabalho completo. Aqui é um inglês denso, é um inglês consistente, com ênfase em conversação. Então, fica até melhor no seu processo de decisão. O que você busca nesse momento? Que é a pergunta que a gente recebe bastante, sabe, Gé? E esse comparativo entre as diversas marcas que tem, né? Então, isso é muito bacana a gente estar esclarecendo. Para quem não conseguiu acompanhar a nossa live, ela vai ficar no IGTV. Então, todo mundo que tiver dúvida sobre metodologia, que queira conhecer a Minds, vai ficar lá gravado desde o início para vocês acompanharem. E ainda falando desse processo de humanização, Gé, porque o que acontece? Falando de online, a gente acha que é só máquina, plataforma, tal. Você sentiu essa diferença, você como coordenadora, como professora, essa diferença na interação humana? Olha, eu acho que não é a mesma coisa e nunca vai ser, né? O presencial e o online. E eu não acho que uma coisa desmereça a outra, sabe? Eu acho só que são formas diferentes de você ter contato com a língua inglesa. Eu penso que com a plataforma que a gente usa e a forma como a gente se comunica com o aluno, e não só professor-aluno, mas o contato escola-aluno, sabe?
eu vejo que a gente não deixou nada a desejar nesse sentido. Então, no início, a gente teve algumas questões de alunos que não sabiam usar a plataforma, de professores que não sabiam usar a plataforma, e eu até acho que isso fez com que a gente se aproximasse mais, sabe? Porque quando a gente tem uma aula presencial, o aluno vem, eu aplico a aula e a gente tem aquele contato e aí ele vai embora. E na aula online, meu Deus, deu problema na aula online, liga pra Jéssica, aí a Jéssica liga pro aluno. Não, vamos tentar, eu vou te ajudar, liga do WhatsApp, aí a gente fala do WhatsApp. Então, assim, a gente ficou muito mais próximo dos alunos, sabe? A gente tem o WhatsApp do pedagógico da escola, né? E como foi todo mundo para home office, eu acabei ficando só com o meu WhatsApp pessoal. E tem vários alunos que agora, ao invés de mandar mensagem direto para a escola, eles mandam no meu WhatsApp pessoal, sabe? Então eu acho que durante as aulas a gente conseguiu muito manter, até porque a gente tem ali o professor ao vivo, então por mais que, né, não tenha a presença física, mas a pessoa está ali no mesmo horário que você, na mesma página do livro que você, tirando a dúvida que você tem, então essa humanização ela continua, né, apesar da distância. E no quesito escola, né, esse atendimento ao aluno, eu percebo que a gente avançou muito nessa questão, né? Porque era um medo muito grande a gente não conseguir oferecer a plataforma, que os alunos não conseguissem fazer a aula. Então, assim, eu perdi a conta de quantas vezes entrou todo mundo na plataforma junto, vamos tentar ajudar. Não deu certo, manda áudio, né? Então, assim, eu acho que nesse momento todo mundo tentou se ajudar também, né? Os alunos, eles foram muito compreensivos também, muito, sabe? Então, eu vejo, assim, que as relações melhoraram bastante, sabe? Até, tô falando do meu departamento, mas até quando a gente fala de financeiro também, porque a gente sabe que foi uma situação difícil para todo mundo, né? Muitas pessoas perdendo emprego, muitas as escolas perdendo aluno também, e aí acabou que todo mundo precisou ceder para que o aluno pudesse alcançar o objetivo dele, para que a escola pudesse manter os funcionários. Então, eu acho que foi um trabalho em conjunto, assim, e esse trabalho todo fez muito com que a gente se aproximasse como seres humanos, sabe? Se a gente pode tirar alguma coisa boa disso, assim, eu acho que foi esse contato mesmo. Foi, e é uma experiência meio contraditória, porque ao mesmo tempo que nós nos distanciamos fisicamente, foi o contrário. Nós nos aproximamos, né? Foi uma situação que fez com que isso tudo que você falou, a gente chegasse mais próximo das pessoas. E esse contato, essa conexão, também é um tipo de conexão que não vai voltar atrás. Sim, com certeza. É uma coisa que a gente construiu e vai ficar com experiência aí pra gente, como que eu vou dizer, fazer isso direto, porque a forma como a gente construiu, ela foi muito sólida. Falando até sobre professor, né, sobre aula, é muito engraçado, porque a gente começa a fazer, quando a gente tem uma aula online, a gente começa a fazer parte da vida daquele aluno dentro da casa dele. E ele parte da nossa vida dentro da nossa casa, né? Então, assim, imagina, eu tô dando aula da minha casa e os alunos, no meu caso, eu fiz o meu home office lá no quarto. Os alunos vêm à minha casa. E às vezes a porta estava aberta e o gato passava na frente da tela. Sabe? E a mesma coisa com os alunos, né? Os alunos estavam na aula e aí a mãe gritava lá do fundo. Desculpa, teacher, foi a minha mãe. Então, assim, a gente passa a fazer parte da vida do aluno e o aluno da nossa de uma forma também mais profunda, né? Poxa, é a nossa casa, algo que eu tenho certeza que os alunos pensam também, né? Como será que é a casa do meu professor? Sabe? Essas coisas. Então, eu acho que claro, foi... É uma experiência terrível, né? Uma pandemia, não dá nem pra gente questionar isso. Mas eu acho que se a gente puder olhar o lado positivo, a gente criou muitas coisas, assim, muitas relações, né? E isso, como você disse, eu acho que não tem volta, assim. Eu acho que é algo que a gente vai cultivar por muito tempo. Mesmo depois que tudo isso passar e que as aulas voltarem a ser presenciais, ou algumas online, enfim, eu acho que isso é algo que não tem como voltar atrás, né? Concordo.
E a nossa live, ela vai ser muito esclarecedora, principalmente para esse pós-pandemia. Porque a gente percebeu, sabe, como falamos aí do cenário, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas precisam se realocar. E o inglês hoje, ele é fundamental. Ele não é mais um requisito, né? Ele tornou-se necessário. Tanto é que a gente entra nos sites de emprego, no próprio LinkedIn, as vagas já são todas em inglês. Então, essa nossa live é para você também esclarecer sobre o que você vai optar, sobre o processo de formação, sobre a sua apropriação do idioma. E aproveitem para vocês se prepararem agora, porque a gente ainda está em tempo, o mercado está, se Deus quiser, está voltando, ele vai se aquecer e dá tempo de você se preparar para você conseguir fazer parte dessa solução, dessa volta. Então, eu digo que o aprendizado do segundo idioma agora, eu acho que vai ser uma das coisas mais procuradas. Sim, e eu acho... Desculpa, pode finalizar. Não, pode concluir. Eu gosto muito de pensar que o começo da pandemia, né, março, abril, ali, maio, foram meses muito complicados e que a gente meio que parou, assim, né, na vida, sabe? Não dava para ir para academia, não dava para ir para shopping, não dava para fazer nada e a gente ficou todo mundo meio estacionado em casa, assim. E eu li uma frase esses dias, até no próprio Instagram, que diz: é uma pandemia, mas ainda é tempo de vida, sabe? Não dá pra gente esperar que a pandemia acabe pra gente fazer alguma coisa. E é claro que eu não tô falando que todo mundo tem que sair pra rua, não é isso. Mas, assim, existem tantas formas online, EAD, pra gente poder se aprimorar, pra gente poder buscar isso, pra que quando tudo volte, realmente a gente já esteja preparado, né? Então, assim... depois de um período de pandemia, eu comecei muito a pensar nisso. Não, ainda é tempo de vida, eu não posso parar até isso acabar. Então, antes era academia, eu vou fazer alguma coisa na minha casa. Então, assim, e com o inglês é a mesma coisa, né? Eu fazia o inglês na escola, a escola fechou e ainda não reabriu. Então, o que dá pra gente fazer, né? A gente, quanto escola, o que a gente pode fazer para o aluno para ele não parar a vida dele nesse momento, né? Exatamente. E Gé, a gente tem acho que 1 minuto e pouquinho. Então eu vou encerrar nossa live de hoje com a sua frase. Repita, por favor. É pandemia, mas ainda é tempo de vida. Exatamente, é pandemia, mas ainda é tempo de vida, gente. As coisas estão voltando, tudo está se reorganizando aos poucos, com cautela, com segurança, mas temos opções para tudo. Então, assim, é o que a Jéssica está falando. Prepare-se, estudem, voltem fortificados, preparados, porque daí eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão ganhando força e a gente vai conseguir se reestruturar como país, como pessoa, como independência financeira, enfim. Então, depende de nós. Então, Jé, eu quero agradecer demais a sua participação, o seu conhecimento dentro da Minds, da metodologia, a parceria. Agradecer a todos que participaram com a gente nessa live de hoje. E contamos com vocês. Vamos, bola para frente, vamos continuar a fazer nosso trabalho, a colocar o nosso dia a dia aí, organizando de forma gradativa, mas eu tenho certeza que tudo vai se normalizar, já está caminhando para isso. Então, gente, uma boa noite para todos vocês. Jé, um abração. Beijo. Vamos fazer outras, porque foi demais. Vamos sim. Eu quero só dizer que o processo, tanto para quem é um aluno quanto para quem é um professor, é maravilhoso. E educação é maravilhoso. Então, se você puder investir nisso nesse momento, eu acho que é o momento disso. Eu quero agradecer também. O papo foi maravilhoso. Pode contar comigo sempre. E é isso, um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Lembrando o podcast, hein, gente? Quem acompanha o nosso podcast, ó, é a Jéssica. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais.